Olá, hoje 5 de setembro, quinta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na semana de comemoração do primeiro ano do Café com Lexio e eu quero pedir um presente a você. Cria o hábito de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos no YouTube aqui do Café com Lexio, no canal da Comunidade Filhos da Misericórdia. Dá o joinha, comenta e compartilha o teu comentário, partilha da palavra, aquilo que te tocou ou algum comentário que você quer fazer, mas dá o joinha lá, curte, comenta e compartilha, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, eu nunca vou falar nada da palavra de Deus para aquela pessoa, porque é capaz de eu levar um fora. E às vezes você vai ter uma grata surpresa, você vai mandar para aquela pessoa a Lexio Divina e por vezes pode ser tudo que ela está precisando, porque a palavra de Deus é assim. Deus sonda os nossos corações, Deus conhece os nossos corações e Ele sabe quem de fato precisa naquele instante ouvir a sua palavra. Então vamos neste segundo ano de Café com Lexio criar esse hábito de curtir, comentar e compartilhar para que a palavra de Deus alcance todos os corações que Deus deseja alcançar, assim como tem alcançado o nosso coração. E que o Espírito Santo faça em nós, complete em nós a obra que Ele começou há um ano atrás. Dito isto, primeira leitura de hoje, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 23. Eu quero ler o versículo 18 e o 21. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Então perceba, quando uma pessoa vai adquirindo conhecimento e ela em algum momento começa a pensar e sentir que sabe muito, né? Ela não entendeu nada. Porque quando a gente de fato adquire a sabedoria que vem de Deus e por mais conhecimento que a gente adquira, por mais sabedoria que a gente vá adquirindo ao longo da vida, a gente vai percebendo que tudo aquilo que a gente aprende e aprendeu e a nossa inteligência apreendeu, nos dando sabedoria, quanto mais sábio nós nos tornamos, mais a gente se toca de que tudo que a gente sabe é muito pouco diante de toda a realidade que está posta no mundo visível e invisível. Portanto, o percentual daquilo que a gente sabe e adquire de conhecimento ao longo de toda a vida é muito pequeno, proporcionalmente falando, em relação ao percentual de tudo aquilo que a gente não tem conhecimento e não aprendeu durante a nossa vida. Então, é reconhecer humildemente a nossa pequenez diante dessa realidade que está posta no mundo, que a gente por vezes não tem conhecimento e não vai adquirir conhecimento, porque o conhecimento que a gente tem é naquilo que a gente vive, né? Eu tenho um apostolado com as famílias, então hoje a família é o objeto do meu estudo, a palavra de Deus é o objeto do meu estudo, o direito, que é a profissão que eu exerço na Marinha, é o objeto do meu estudo, as leis, as normas da Marinha são o objeto do meu estudo, mas tem uma infinidade de assuntos que eu não tenho domínio algum e eles são muito mais numerosos do que todos os assuntos que eu tenho algum tipo de domínio. Falo de mim para falar de você. Ninguém é diferente dessa realidade. Ninguém se distingue. Por mais que a gente aprenda,
tudo aquilo que a gente não vai conseguir apreender ainda é muito maior. Então, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Isso sim, ser humilde é um grande passo para adquirir a verdadeira sabedoria, essa sabedoria com S maiúsculo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 21 ele diz: portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Em homem algum. Em homem algum. Nós não devemos glorificar homem algum. Nós não devemos eleger ídolos, porque os ídolos se quebram como um vaso de barro. Porque é isso que somos, vaso de barro carregando um grande tesouro dentro de nós. Glória, glorificar, adorar, nós devemos dar a Deus. Glória, adoração, honra, nós devemos dar a Deus. Óbvio, reconhecer aquilo que todos os nossos irmãos e irmãs fazem de bom, maravilha. Devemos ter referências neste mundo e é bom que tenhamos boas referências. Mas estas referências, elas devem ser apenas referências. Setas que apontam para uma realidade que é muito maior do que elas. Não podemos cair nessa tentação de eleger ídolos que por vezes ocupam o lugar que é próprio de Deus. E isso pode acontecer com uma pessoa de dentro da nossa casa ou com uma pessoa distante do nosso convívio. O importante é que a gente nunca dê a um homem e a uma mulher o lugar que é de Deus. E é isso que São Paulo vem nos ensinar por meio da primeira leitura de hoje. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Jesus está na margem do lago e vê duas barcas, né? Eles estavam ali pescando, São Pedro, São João, São Tiago. Pedro ainda era Simão, né? E Jesus dá uma ordem. Ele diz assim para Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim eles fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Encheu as duas barcas de peixe e os barcos dos pescadores quase afundaram, tá lá. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem, tá lá no versículo 7. O que é que a gente precisa entender aqui? O movimento de fé, o ato de fé que São Pedro cometeu. Ele diz: Senhor, mestre, a gente trabalhou a noite toda, a gente passou a madrugada trabalhando, não faltou dedicação, não faltou comprometimento, não faltou esforço, não faltou suor. Mas o que é que faltava? A graça de Deus. E Jesus disse, dá uma ordem: avança para as águas mais profundas e então lançai as redes. Muitas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos porque nos contentamos com a superficialidade. Passar numa prova de vestibular, de Enem, de concurso, a gente se contenta com a mediocridade, com o conhecimento superficial. A gente não vai alcançar. A gente tem que ir para águas mais profundas. A gente tem que aprofundar. E eu digo isso falando da realidade material, mas Jesus aqui quer nos tocar em relação à realidade espiritual. A gente passa 50 anos dentro da igreja, a gente passa 60 anos dizendo que é católico, mas a gente não sabe absolutamente nada da palavra de Deus. A gente não estuda o magistério da igreja, a doutrina dessa instituição que é bimilenar, ou seja, ela tem mais de 2000 anos. E essa sabedoria a gente não consegue esgotá-la, porque advém do próprio Deus. Mas o que temos estudado sobre?
Então, avançar para águas mais profundas é fazer o que nós estamos fazendo aqui, consumir a palavra de Deus diuturnamente, conhecer a doutrina da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica, estudar o que a Igreja diz sobre cada assunto, avançar para as águas mais profundas, construir uma vida de oração, uma vida sacramental que começa com um pequeno passo. Você não precisa rezar o rosário, começa rezando um mistério. Cria o hábito de rezar um mistério pela tua família. Depois você vai estar rezando um mistério, 2 mistérios, 3 mistérios, 4, 5, começou a rezar o terço. Vai ganhando força, vai ganhando estatura, vai criando não somente o bom hábito de rezar, de conversar com Deus, mas vai dizendo: Espírito Santo, me socorre, vem orar em mim. Vem me ensinar a rezar, vem me ensinar o valor da oração, vem me dar a graça da disciplina, e aí você vai ganhando consistência, e quando você menos esperar, você se tornou um homem de oração, você se tornou um homem da palavra. É isso que o Senhor quer nos exortar hoje. Jesus está ordenando para mim e para você: avança para águas mais profundas, sai de cima do muro, porque o muro é do diabo. Se você está em cima do muro, com um pé cá e um pé lá, deixa eu lhe dizer uma coisa, o muro é do diabo. Então pule de cima do muro e pule para o lado de Deus. E aí, São Pedro, para a gente encerrar aqui a reflexão, veja, quando São Pedro obedeceu, quando Simão obedeceu, Simão disse: olha, a gente trabalhou a madrugada inteira, mas em atenção à tua palavra. Quantas vezes na nossa vida a gente quer fazer do nosso jeito, quer fazer do jeito que a gente acredita que vai dar certo, mas a gente precisa ter a humildade de botar os nossos joelhos no chão e dizer: Jesus, que queres? Jesus, isso que eu quero vai de encontro à tua palavra? Porque se isso que eu quero vai de encontro à tua palavra, eu não quero mais para mim. Se isso que eu faço vai de encontro à tua palavra, eu não quero mais fazer. Se isso que eu sou vai de encontro à tua palavra, eu não quero mais ser isso. Eu quero ser exatamente, Senhor, o que tu queres que eu seja. E a gente pede: Senhor, se queres, eu quero. Peça ao Espírito Santo para você dizer isso como uma jaculatória diária. Senhor, o que tu queres é o que eu quero. Senhor, se tu queres, eu quero. Mas se tu não queres, eu também não quero e não quero mais querer. E Deus deu mais do que eles esperavam. São Pedro se espanta com o poder de Deus, com a santidade de Deus, e pede e diz assim para Jesus: ó, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Isso acontece na nossa caminhada. Quando a gente vê o tamanho da bondade de Deus e quantas vezes a gente vira as costas para Ele, a gente fala assim: Senhor, eu não sou digno da tua presença. E deixa eu dizer um segredo para vocês, para a gente encerrar a nossa reflexão. Nunca seremos dignos do amor que Deus tem por nós. Não merecemos. Esse amor que dá a vida todos os dias. Esse amor divino, puro e bom. Mas Deus não olha para o nosso mérito, para o nosso merecimento, para a nossa dignidade. Ele simplesmente nos ama. E nos ama sem impor condições. Nos ama com esse amor desinteressado, de tal modo que nos amou dando tudo de si, corpo, sangue, alma e divindade. Todos os dias o Senhor se oferta para cada um de nós, não dando metade de si, parte de si, mas dando tudo, o melhor que Ele tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.